meus queridos, muito boa noite. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula. A gente resolveu muitas questões, né, de função do primeiro grau. E o tema da nossa aula de hoje é resolução de questões de função do primeiro e segundo grau. Bora lá, né? Gente, ó, quando a gente fala de função quadrática, a gente estava falando aqui na aula anterior, falando de função do primeiro grau, resolvemos muitas questões aí com gráfico. Então, assim, o aluno tem que ter a noção de quê? Tem que ter a ideia de quê? Na hora que ele vê uma questão, na hora que ele vê um gráfico, vamos lá. Ah, o gráfico da função afim, a função do primeiro grau é uma reta. Show de bola. Ah, professor, e o gráfico da função quadrática, qual é? É uma parábola. Claramente, se a função é quadrática, o expoente é 2, né? E o gráfico é uma parábola. Então, bora fazer aqui umas análises aqui, ó. Como é que é o formato? Ela é completinha, uma função do segundo grau, uma função quadrática. Ela tem esse formato. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza, né? Aí, outra coisa. Logicamente, o a tem que ser diferente de zero. Porque senão deixa de ser uma função do segundo grau. Olha aí, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. A parábola que toca o eixo y é qual coeficiente? É o c. É o coeficiente c. Então, observa lá na função do primeiro grau, quem toca o eixo y, a reta lá, é quem? O coeficiente b, que é chamado coeficiente linear. A concavidade da parábola, ela tem concavidade para onde? Para cima ou para baixo, beleza? Outra coisa, quem vai dizer isso aí, quem é? É o coeficiente a. Quando o teu a for positivo, a concavidade do gráfico, né, é para cima. E se teu a for negativo, a concavidade do gráfico é para baixo. Beleza? Então, quem vai dizer a concavidade se é para cima ou se é para baixo é o coeficiente a. Outra coisa. A parábola, quando ela toca no eixo x, é quem? São zero da função. Do mesmo jeito que lá na função do primeiro grau. Tocou o eixo x, quem é a raiz ou zero da função. Beleza. Aí aqui nós temos esses três comportamentos aqui do gráfico da função quadrática. Outro, nós temos aqui a relação quando a for positivo e com o delta. Esse delta, ele é muito importante, que ele que vai me dizer as características da raiz. Por exemplo, quando o teu delta ele é positivo, quando ele é maior do que zero, tu vai ter duas raízes reais e distintas. E observa, quando é positivo, tá aqui, ó, eu tenho duas raízes. Quando o A é negativo, só a questão da concavidade, esse A, como a gente falou aqui anteriormente. Quando o nosso delta ele é igual a zero, eu só tenho o quê? Uma raiz real. Ah, são duas raízes reais iguais. Verdade, mas só é uma. As duas são iguais. Beleza. E o A positivo, a questão de quê? Da concavidade, se é para cima ou se é para baixo. Quando o delta ele é negativo, observa que no gráfico ele não toca o eixo x. Por quê, professor? Porque ele não tem raiz real. Ele não possui raiz real. Tanto faz se o A for positivo ou negativo, ele não tem raiz real. Beleza? Bora para cima. Outro por não fazer muitas questões, né, envolvendo as coordenadas do vértice. Professor, quem são as coordenadas do vértice? É o nosso x do vértice, né? Nós temos aqui o x do vértice e o y do vértice. Que são quem? São esses caras aqui, ó. X do vértice, quem é?
é o menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Essas são quem? As coordenadas do vértice. E também tem como a gente colocar, né, de forma fatorada a função do segundo grau, que é o a que multiplica x menos R1 vezes o x menos R2. Outra forma de colocar é o a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Beleza? Bora lá, dando continuidade aí nas questões. Vou fazer aqui essa primeira questão envolvendo a parte aqui de função do segundo grau. Uma bola é lançada verticalmente para cima se sua altura h em metros em relação ao solo t segundos após o lançamento. Onde esse t ele pertence a esse intervalo de 0 até 4. E pode ser calculado por h é igual menos t ao quadrado mais 2t mais 8. Ele quer saber a altura máxima. Gente, eu deixei para falar aqui na questão o seguinte. Os alunos, quando falam assim nas coordenadas do vértice, eles sentem muita dificuldade em identificar se a questão está pedindo o x do vértice, se uma questão está perguntando se está pedindo o y do vértice. Eles têm uma certa dificuldade. Então, quem está assistindo nossa aula aqui de hoje não vai ter mais dificuldade. Por quê? Que eu vou dizer esse segredo aqui para vocês. Gente, tudo que perguntar para vocês, o que está à esquerda da igualdade, ele quer saber o y do vértice. Se perguntar o que está à direita da igualdade, ele quer saber o x do vértice. Como assim, professor? Observa aqui, ó. Na questão, ele quer saber o quê? A altura máxima. Quer saber a altura máxima. Aí o que é que nós vamos fazer aí? Gente, a altura é por h. O h é o que está o quê? Antes da igualdade. Então, ele quer saber o y do vértice. Professor, qual é a forma do y do vértice? Gente, o y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. Ah, professor, e qual é a formulazinha do delta? Gente, o delta, a formulazinha é essa, ó. B ao quadrado menos 4a, 4ac. Beleza? Então, vamos voltar para a nossa questão, para a nossa função, e vamos identificar quem é o a. O a, ele é igual a menos 1. O b, ele é igual a 2. E o c, ele é igual a 8. Beleza? Identifiquei os 3 coeficientes. Agora vamos descobrir o delta. Quem é o delta? B ao quadrado. Quem é o B? Então é 2, fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes o C, que é 8. Aí o delta é igual a 4, menos com menos é mais. E 4 vezes 8 dá 32. 32 mais 4, o nosso delta é igual a 36. Beleza? Agora bora para a pergunta. A altura máxima. Bora lá para o y do vértice. Que é a formulazinha menos delta sobre 4a. E o delta, já descobri aqui, ó. Então fica menos 36 sobre 4
vezes menos 1. Fica menos 36 dividido por menos 4. O y do vértice é igual a 9 metros. Por quê? 36 dividido por 4. Porque menos com menos é mais. Com certeza aí é a letra C. 9 metros. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Olha aí. Entre nessa questão, dá 2 minutinhos na tela, você resolverem a questão 11. Mesmo estilo, mesmo raciocínio aí. Bora lá, né? Então, gente, observa que nessa questão é o mesmo raciocínio, né? O que é que diz aí a questão? Diz assim, ó. Em um jogo de futebol, um jogador, ele chuta uma bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. A pessoa está aqui jogando, dá um chute lá na bola parada, ela sobe, depois desce, né? Depois ela cai. Sabendo-se que a parábola ela é descrita por essa função 20x menos x ao quadrado. Ele quer saber a altura máxima atingida pela bola. Beleza? Então, ela descreve uma parábola. Esse y vai dizer quem? A altura que essa bola atingiu. Gente, eu vou organizar para a gente poder identificar todos os nossos coeficientes. Por exemplo, é assim, ó, o y da nossa função é menos x ao quadrado mais 20x, né? Então, toda vez, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro identificar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem é o A? O A é o menos 1. O B, ele é igual a 20. E o C, ele é igual a 0. Ah, pessoal, não está aparecendo não. É porque o nosso C, ele é igual a 0. Beleza? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é esse, identificar
os coeficientes. Aí agora, nós vamos lá para a pergunta, que é saber a altura máxima. Gente, ele está perguntando o que está à esquerda da igualdade. Se ele que pergunta o que está à esquerda da igualdade, quem é? É o y do vértice. O y do vértice é o quê? A fórmula menos delta sobre 4a. Beleza? Menos delta sobre 4a. Professor, e a fórmula do delta? De novo. Vou botar aqui, vamos sair daqui memorizado com isso aqui. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Bora lá. Bora primeiro descobrir o delta. Quem é o nosso delta? Fica b ao quadrado. Então, fica 20 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes o c, que é 0. O delta, ele é igual a 20 ao quadrado, 400, menos 0. O nosso delta, ele é igual a 400. Beleza? Tranquilo? Bora lá voltar para a pergunta. Que ele quer saber o y do vértice. O y do vértice fica menos delta sobre 4a. Aí fica menos 400 sobre 4 vezes menos 1. Que o a é menos 1. Aí fica menos 400 dividido por menos 4, que é igual a 100 metros, porque menos com menos é mais. Beleza? Olha aí, questãozinha, de novo, envolvendo a parte das coordenadas do vértice. Com certeza aí é a letra A, 100 metros. Bora aí para a questão 12. Olha aí. Outra questãozinha muito boa, muito bonita, muito interessante, né? O que é que diz aí a questão 12? Em um laboratório do IFP, alunos do curso de subsequente em zootecnia observaram que a concentração C de certa medicação em miligramas por litro no sangue de animais de uma certa espécie varia de acordo com a função. C é igual a 6t menos 1 sobre 4t ao quadrado. O t, em que t é o tempo decorrido em horas após a ingestão da medicação durante o período de observação. De 24 horas. Determine o tempo necessário após o início do experimento para que o medicamento atinja o nível máximo de concentração no sangue desses animais. Então, questãozinha já bem parecido com o nosso Enem, que ele te deu a função e o aluno, eita, falou em máximo, o que é que eu quero saber nessa questão? Gente, nessa questão, assim como as outras que a gente já fez, nós temos que, primeiro o quê? Nós temos que saber, será que você está falando aí do x do vértice? Será que nessa questão ele está falando do y do vértice?
Então, o primeiro ponto, primeiro é passa isso. Isso quando está falando das coordenadas do verso, né? Porque tem questão que ele quer saber as raízes e por aí vai. Então, o segredozinho, a dica que eu falei para vocês, qual é? O que te perguntar. A questão está perguntando o que está à esquerda da igualdade, ele quer saber o y do vértice. Se na questão te perguntar o que está à direita da igualdade, ele quer saber o x do vértice. Bora de novo lá, ó. Ó a pergunta aqui, vou até destacar para nós aqui, ó. Determine o tempo necessário. Então, ele quer saber o tempo para que o medicamento atinja o nível máximo de concentração no sangue desses animais. Então, ele quer saber o tempo. Observe na função, o tempo está o quê? À direita da igualdade. Beleza? Então, nessa questão, ele quer saber o x do vértice. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou organizar, porque a nossa função, tem muitas questões que ele bota a função que não está na ordem convencional, que é AX, primeiro o A, depois o B, depois o C. Eu vou botar aqui na ordem para a gente não confundir os coeficientes, né? Fica menos 1 sobre 4t ao quadrado mais 6t. Beleza? Outra, a concentração é igual. Bora identificar agora os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos identificar primeiro esses coeficientes aí. Gente, o A é quem? O A, ele é o menos 1 sobre 4. O B, ele é igual a 6. E o C, ele é igual a 0. Beleza? Então, organizei a minha função. E agora, eu identifiquei os coeficientes. Bora lá. Como eu falei, a questão quer saber o x do vértice. A forma do x do vértice qual é? Menos b sobre 2a. Beleza? Essa é a fórmulazinha do x do vértice. Bora jogar na fórmula agora. X do vértice fica menos b, então fica menos 6 sobre 2a, não é isso? Então fica 2 vezes menos 1 sobre 4. Beleza? Aí fica menos 6 sobre menos 2 sobre 4. Porque aqui é a multiplicação de fração, né? Ó, multiplico 2 vezes menos 1, fica menos 2 sobre 4. Agora aqui nós temos uma divisão de fração. E o que é isso, professor? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que menos com menos é mais. 4 vezes 6 dá 24. E 24 dividido por 2 é o quê? 12 horas. Então, o tempo necessário para que o medicamento atinja o nível máximo é de 12 horas, com certeza, que é a letra D de dado. Então, como eu falei para vocês, vou ficar frisando,
quando a gente estiver tratando de função quadrática, quando fala mais especificamente sobre as coordenadas do vértice, que numa questão, se ele te perguntar o que está à direita da igualdade, ele quer saber o x do vértice, quando se trata das coordenadas. Estamos falando das coordenadas do vértice. E se ele te perguntar o que está à esquerda da igualdade, ele quer saber o y do vértice. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Questão 13. Faz o aluno ver assim, analisa, olha para a questão. O professor ele só me deu, ele falou o gráfico, né? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E ele só me deu esse gráfico, aí o aluno vê, pessoal, mas ele me deu o gráfico, mas ele não me deu nenhum número. E quer que a gente analise, quer que a gente identifique, falar sobre esses coeficientes, quer que a gente fale aí sobre o delta, né? Beleza? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, vamos tirar todas as informações, e eu vou falar uma coisa que é pouquíssimos livros falam sobre isso aí, e hoje você tem a oportunidade de saber o que eu vou falar para vocês aqui. Esses segredos aqui, 10 chaves aqui, que é sobre o coeficiente aqui, um bem especial. Primeiro, se vocês olharem aqui no gráfico, a concavidade dele é para cima. Gente, se a concavidade do gráfico é para cima, eu falei lá no iniciozinho da aula, quer dizer o quê? Que o meu A, ele é o quê? Ele é positivo. Porque a concavidade do gráfico é para cima. Arrasta para cima. Agora, a letra A já está fora. Lá na letra A, ele disse que o A é negativo. Então, vamos eliminar isso aqui. A letra A ela é falsa. Falciane, letra A. Beleza? Outra coisa que eu falei para vocês aqui, ó, onde toca o eixo Y aqui, ó, quem é? Qual é o coeficiente que toca o eixo Y? É o C. Então, quem toca o eixo Y é o C. Gente, na letra C, ele disse que o C é igual a 0. Gente, olha para o gráfico. O gráfico, a parábola está tocando no eixo Y acima do 0. A única certeza nesse gráfico que nós temos é que o C é maior do que 0. O C é igual a 0 jamais. Pelo gráfico aqui, nunca. Nunca que ele vai ser igual a 0. Então, a letra C, ela está falsa. Beleza? Agora, vamos embora para outra aqui, ó. Que eu falei lá no comecinho para vocês também. Observa que quem toca o eixo X, quem é que toca o eixo X? São as raízes, são os zeros da função quadrática. Professor, observa aqui, ó, é quem? É aquele x1, minha gente, o x1 e o x2. Beleza? Que são quem? As raízes da função. E observa que a minha parábola tocou em 2 pontos distintos. São diferentes aqui, o x1 e o x2. Então, se ele tocou em 2 pontos distintos, o que é que eu tenho que saber? Qual é a informação que eu tenho gravada, memorizada? Que o meu delta, ele é o quê? Positivo. Ele é maior do que 0. Qual é a formulazinha do delta mesmo? Então, quer dizer o quê? Que o b ao quadrado menos 4ac
que é o delta, ele tem que ser positivo. Ele é positivo, na verdade, maior do que zero. E na letra D, ele disse que o delta ele é igual a zero e está falso. Aí, por eliminação, nós podemos afirmar que o B ele é menor do que zero. Professor, mas se tivesse outra alternativa aí e eu ficasse na dúvida, por que esse meu B ele é menor do que zero? Qual a justificativa disso, por esse gráfico, ele ser menor do que zero? Então, esse que é o segredo que eu vou falar para vocês. Primeiro, gente, na hora que tocar no eixo Y, o gráfico, ó, tocou no eixo Y, observa que a tua parábola ela está o quê? Descendo. Não é? Ela tocou o eixo, lembrando que é da esquerda para a direita, tocou o eixo Y, desceu. Se tocar o eixo Y e a tua parábola descer, o B ele é negativo. O B ele é menor do que zero. Beleza? Ah, professor, mas se ele tocasse no eixo Y e a minha parábola subisse, por exemplo, vou botar aqui uma situação aqui. Aqui, o X, o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y. Tocou, subiu. Tocou e subiu no eixo Y. Tocou e subiu no eixo Y, é porque o nosso B ele é positivo. Professor, e como é que o B vai ser? Quando é que o B vai ser igual a zero? É quando ele for simétrico, minha gente. Ó, a parábola de um lado é igual a outra parábola do outro lado. Bem no meio ele fica no eixo Y. E em algum ponto lá na questão ele vai falar isso aí. Que ele é simétrico. Beleza? Então, essa parte sobre o coeficiente B num gráfico, eu quero que vocês gravem, porque é muito difícil você... Tem alguns livros que falam, tem outros não, e vocês estão tendo a oportunidade de saber sobre esse coeficiente B, beleza? Que os outros todo mundo fala. O A, todo mundo fala sobre o coeficiente A, que a concavidade é para cima ou para baixo, e o C também todo mundo fala, que é onde toca o eixo Y. Agora o B, que é um pouco mais difícil do aluno visualizar, vocês estão aprendendo, na verdade, aí, né? Então, a questão 13, letra B de bola. Bora aqui para 14. Então, são questões aqui que, visualmente, olhando aqui para o gráfico, você tira as informações. Bora lá. O que é que diz aqui a questão 14? O morro, onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre, pode ser representado graficamente com algum prejuízo em um sistema cartesiano. Através de uma função polinomial do segundo grau. Na forma y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com a base da montanha no eixo das abscissas. Olha que ponto importante. Ele disse que a base da montanha está no eixo das abscissas. Gente, abscissa, eixo X, para tu não esquecer. E as ordenadas é o eixo Y. Para que fique mais adequada essa representação, devemos ter. A gente observa no gráfico. Primeira coisa, a concavidade do gráfico, ela está para baixo. Se ela está para baixo, qual é a certeza que nós temos? A certeza que nós temos é que o nosso A, ele é negativo. Essa é a certeza que nós temos. Então, já dá para a gente eliminar quem? A letra B é falsa, a letra A e a letra B também é falsa. Beleza?
E agora, observa que a letra C, D e E, todas elas falaram que o A é negativo. Beleza? E a outra informação que ele fala nas alternativas é sobre o delta, que é o B ao quadrado menos 4AC. Gente, a base da montanha está bem aqui, ó. A base da montanha, né? A base da montanha está aqui. Então, quer dizer o quê? Ela toca aqui, ó, em 2 pontos aonde? No eixo X. Não é? Ela toca em 2 pontos. Aqui nós temos quem? Nós temos o X1 e nós temos o X2. Se ela toca em 2 pontos distintos, quer dizer o quê? Que o nosso delta, ele é maior do que 0, né? Então, o nosso delta, ele é positivo. O nosso delta, ele é maior do que 0. Qual é a única alternativa que fala isso? A negativo e B ao quadrado menos 4AC maior do que 0 é a letra D de dado. Então, observa que é uma questão que não tem cálculo. É leitura e interpretação do mas tu tem que ter uma bagagem lá na parte teórica sobre os coeficientes, sobre o delta. Beleza? Questão 15. O que é que diz aí a questão 15? Durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto, em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola, que pode ser representada pela expressão menos 2x ao quadrado mais 8x. Onde esse h é quem? A altura da bola e x é a distância percorrida pela bola. Ambas em metros. Olha aí, ele quer saber a altura máxima alcançada pela bola. Então, ele quer saber quem? O y do vértice. O y do vértice. Bora pegar os coeficientes. Quem é o A? O A é menos 2 e o B é igual a 8. Professor, e cadê o C? O C é 0. Então, quem é o nosso y do vértice? É quem? Menos delta sobre 4A. Bora encontrar o delta. B ao quadrado fica 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes 0. O delta é igual a quanto? 64. Porque menos 2 vezes 0, vai ficar 0. Beleza? Aí fica menos 64 sobre 4 vezes menos 2. Fica menos 64 dividido por menos 8, que é igual a 8 metros. Com certeza aqui é a letra C. 8 metros. A próxima aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Ele quer a soma dos quadrados das coordenadas do vértice dessa parábola. Então, vamos lá. Ele quer saber a soma dos quadrados. Eu vou primeiro identificar os coeficientes. Quem é o A? O A é 1. O B é menos 6. E o C, ele é igual a 8. Primeiro eu vou encontrar o x do vértice. A formazinha do x do vértice, quem é? Menos B sobre 2A. Que fica menos, com menos daqui fica mais. Fica 6 dividido por 2 vezes 1, que é 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Tem como tu encontrar o y do vértice? Como? Só substituindo a tua função ali, ó. Outra forma de encontrar. Fica 3 ao quadrado
menos 6 vezes 3, mais 8. O y do vértice vai ficar 9, menos 3 vezes 6, 18, mais 8. 9 menos 18 dá quem? Menos 9, né? Menos 9 mais 8 dá menos 1. Só que na questão ele quer saber o quê? Ele quer saber a soma dos quadrados das coordenadas. Então nós vamos pegar cada um deles e vamos o quê? Elevar ao quadrado. Fica 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que fica 9, né? Menos 1 ao quadrado dá 1. E 9 mais 1 é 10, beleza? Quando ele fala soma dos quadrados das coordenadas do vértice. É exatamente isso aí. Encontrei os dois. Essa forma, professor, essa forma do vértice não é menos 10 sobre 4A? Gente, tem outra maneira. Se tu encontrar o x do vértice e substituir lá na tua função, tem como tu também encontrar o y do vértice. Então, com certeza aqui, ó, letra A, 10. Beleza? Então, gente, o temazinho, né? Nossa aulazinha de hoje foi o quê? Função do primeiro grau, função do segundo grau, resolver muitas questões, análise e interpretação de gráficos envolvendo essas duas funções aí maravilhosas. Beleza? Gente, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.